Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia, na nossa lição número 1 hoje sobre salvação. O mais importante, eu repito, é você estar salvo nos últimos dias da história deste mundo. Eu já falei ontem que o conhecimento das profecias ele é importante, mas nós já sabemos que Cristo virá. Ele voltará nas nuvens do céu com poder e grande glória. Haverá fomes, epidemias, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras. Isso tudo está acontecendo aos nossos olhos. Eu já falei ontem que o tempo do fim já chegou. Mas só que o mais importante é nós estarmos salvos. E hoje nós começaremos a estudar o conteúdo da salvação. E a salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17, verso 17. Mas também, nós temos um outro texto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a palavra de Deus é a verdade e Cristo é a verdade. Então, veja que palavra de Deus é a verdade e Cristo é a verdade. E interessante que em João 1, verso 1, a expressão logos, que é o verbo, em João 1, verso 1, onde diz no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, a expressão é a palavra. Então, existe uma congruência entre palavra e Jesus. Tudo isso é verdade. Você receberá logo mais embaixo na página aqui do Facebook todas as passagens que nós estudaremos hoje. E nós começaremos a estudar, serão 14 versos da Bíblia no nosso estudo de hoje. Primeiramente teremos Isaías 43, verso 1. Se você quiser acompanhar hoje a leitura, pegue a sua Bíblia em Isaías 43, verso 1. O que é que diz aqui para nós esse livro? Isaías 43, verso 1. Estou procurando devagar para dar tempo também de você encontrar aí, ok? Perdão, 43, o verso 10. Agora o verso especificamente é o verso 10. Diz assim, olha. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Veja, a Bíblia fala para nós que só existe um Deus. Em Deuteronômio 6, verso 4 diz, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ainda no livro de Isaías 44, 8 diz assim, olha, não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. Então veja, irmãos, nós não temos dois deuses, nós não temos três deuses. Nós só temos um Deus. Só que tem um problema. Que problema que é esse? O problema é que no Novo Testamento nós temos o Pai, nós temos o Filho e temos o Espírito Santo. E tem um montão de religiões aí que cada um explica de um jeito. Mas a Bíblia fala claramente que só tem um Deus. E como é que você vai entender então essa situação? Eu vou explicar para você entender. Vire a folha em Isaías 46, no verso 10, diz o seguinte... Perdão, pode ser o verso 9. O 10 virá depois.
Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Então não há outro Deus, só tem um Deus. Então como é que você consegue explicar que só existe um Deus e três pessoas, biblicamente falando? Então vamos estudar isso hoje. O nosso próximo verso aqui é aquele que eu já falei. O João, capítulo 1, verso 1. Mas antes de ir para João, marca o livro de Isaías, que nós voltaremos para ele daqui a pouquinho. Em João 1, verso 1, diz assim, olha, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então você tem uma revelação da verdade de Deus aqui, que diz o seguinte, lá no princípio de todas as coisas, porque Deus é eterno, mas teve um princípio para nós, e esse princípio mostra que Deus e o Verbo estavam juntos, e o Verbo era Deus. Então vamos dizer o seguinte, Deus está com Deus, Deus estava com Deus, e Deus é Deus. É confuso. Então vamos explicar melhor isso para você. Então agora a gente vai explicar para você uma coisa no livro de Salmos. Salmo 2, o verso 7. 6 e 7 do livro de Salmos. Pegue a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 2, verso 6 e verso 7. Diz assim, olha. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O que você está vendo aqui? Aqui no caso, Deus falando para Davi, que vai ser colocado no trono de Israel como rei de Israel. Vamos deixar claro que esse trono é no Monte Sião, e o Monte Sião pertence a Deus, e o trono é de Deus. Mas o rei que vai reinar ali por um tempo é Davi. E quando Deus diz isso para Davi, para que ele reine por um momento, ele diz assim, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A mesma coisa vai acontecer semelhante com no livro de Samuel, 2 Samuel 7,14, com o filho de Davi, Salomão. Vamos pegar então o livro de 2 Samuel, deixa eu ver se está certo aqui o texto, 2 Samuel 7, verso 14, que diz assim, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Aqui está falando quando Salomão assume o trono de Deus em Israel, no Monte Sião, no lugar de Davi. Veja que o reinado de Davi é transitório. O de Salomão também é transitório, é passageiro. Então agora temos que entender que essas duas expressões estão ligadas a quando Deus está cedendo o seu trono para uma outra pessoa reinar por um tempo. No caso do Salmo 2, quem estava reinando era Davi. Em 2 Samuel 7, verso 14, quem está reinando por um tempo é, no caso, Salomão. Então agora vamos pegar Isaías 9, verso 6. No livro de Isaías, capítulo 9, no verso 6, aqui nós temos uma coisa bem interessante, uma revelação da profecia e do que aconteceu lá naquele princípio. Você lembra, João 1, verso 1, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Naquele princípio, lá naquele dia, então, nós temos a revelação de que Deus estava com Deus. No princípio era o Verbo,
O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então nos está revelado que Deus, pelo menos agora, é 2. Mas nós já sabemos que Deus é 3, porque Deus é Espírito. O Espírito Santo é a presença real de Deus na nossa vida, porque Deus é onipresente. A coisa mais fácil de se entender da pessoa de Deus é que Deus é Espírito. Então imagine se o Pai está lá na glória, o Filho está hoje à sua direita e é o nosso sumo sacerdote. Deus está com a gente hoje? Claro que está. É o Espírito Santo, por isso o Espírito Santo é Deus. Em João 4,24, Jesus diz: Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então agora nós vamos ver o seguinte: naquele princípio, lá atrás, há muito tempo atrás, o que é que aconteceu lá atrás, no Isaías 9, verso 6? Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Opa! Quem é esse menino? É Cristo. Esse filho de Maria é Cristo, é o Senhor Jesus. Emanuel, Deus conosco. O governo, o reino, foi dado a esse menino que nasceria aqui em Belém. O cego Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque é dito que Jesus é descendente de Davi. Ele vem da tribo de Judá. Ele é o herdeiro do reino. Então agora, o que acontece? É aquela expressão de Deus com Deus lá atrás. Uma pessoa, Deus, diz para outra pessoa, Deus: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eu serei pai e você será filho. Então o que acontece? Uma coisa que é importante você saber. Nesse momento, nós temos o momento 1 da revelação de Deus. Porque Deus é eterno, Deus sempre existiu. Nunca teve nada ou um tempo em que Deus não existisse. Nunca. Deus sempre existiu, Deus é eterno. E Deus está além da eternidade. Eu vou explicar para você daqui a pouquinho isso daí. Deus está além da eternidade. Mas num determinado momento do tempo, antes que houvesse tempo, antes da eternidade, então Deus para e ele fala com Deus. Fala com o verbo que também é Deus. E Deus fala para o verbo: tu és meu filho, hoje te gerei. Eu serei pai e você será filho. A partir daquele momento, Deus está começando a fazer o plano da salvação prático e real. Mas por que é que isso aconteceu? Por que o pai disse para o filho: tu és meu filho, eu te gerei? O que é que levou ele a ouvir essas palavras de Deus? Então agora você vai abrir comigo o livro de 2 Timóteo 1, verso 9. 2 Timóteo 1, verso 9. Diz assim, 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então veja, Paulo está dizendo aqui que a salvação, a ideia de nos salvar, a gente é salvo por uma decisão própria de Deus, que antes dos tempos eternos, escute bem, que essa reunião ela foi feita antes dos tempos eternos. Então Deus fez o seu conselho, teve um conselho de Deus. E Deus chama esse tempo das coisas antigas, as coisas que ficaram lá atrás, as coisas passadas, que está muito tempo atrás para nós. Vire a folha para Tito 1, verso 2. Diz assim, olha:
na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. O que quer dizer isso, irmãos? Antes que a eternidade começasse, antes que tivesse qualquer coisa, naquela época que existia só Deus, nada além de Deus, porque Deus é eterno, Deus está além do tempo, além da matéria, além de tudo. Nós jamais entenderemos Deus perfeitamente. Diz Ellen White que nós nunca esgotaremos na eternidade os tesouros da sabedoria de Deus. Eternamente aprenderemos de Deus. Esse nosso Deus é grande. Mas o problema é que ele sabia que a gente ia cair em pecado. E se ele sabia, a única maneira de conseguir salvar o homem do pecado seria fazendo o que ele fez. E o que ele fez então? Então agora ele decide criar o homem, ele decide salvar o homem morrendo pelo homem. Como é que se chama esse momento? Como é que Deus chama a reunião de Deus com Deus? Está em Isaías 46, o verso 10. Vamos lá para Isaías 46, o verso 10. Em Isaías 46, 10 diz assim, olha, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digam, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Veja bem, esse princípio, lá lembra de João 1, verso 1? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era esse princípio aqui, ó, que desde o princípio, essa reunião de Deus aqui, essa reunião de Deus com Deus, eu chamo de conselho, o conselho de Deus. E Tito 1, 2, nós lemos, o Deus que não pode mentir. E se Deus não pode mentir, ele disse, eu vou salvar vocês pela minha própria determinação e graça. Eu decidi e eu não minto. Eu vou salvar vocês, morrendo no lugar de vocês. E como é que Deus pode salvar você? Então, tem um plano da salvação. Deus faz o quê? Uma reunião com Deus. E nessa reunião, então, tem que saber o seguinte, Deus tem que morrer pelo homem. Deus tem que morrer no lugar do homem. E vamos agora voltar para Isaías 9, verso 6. Em Isaías 9, no verso 6, diz assim, olha, lembra lá? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será. Qual é o primeiro título, então, que se dá a Cristo? Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro. Por quê? Porque no Conselho de Deus existe um membro desse Conselho que ele é maravilhoso aos nossos olhos, aos olhos de Deus, porque ele aceitou morrer no lugar do homem. E essa fala, o relato desse conselho, desse momento aqui, está em Filipenses 2. Vamos ler Filipenses 2. Em Filipenses 2, eu espero que todos mundo esteja com a sua Bíblia aí, acompanhando no celular, na Bíblia depois, mas eu quero que você está linkado aí. Aqui é muito difícil, eu estou sozinho, eu estou num silêncio terrível aqui, mas eu quero que você esteja aí, aprendendo, lendo, estudando, ouvindo a palavra. E mais importante, eu quero que você aceite que isso aqui é verdade, que Deus quer te salvar. Não é você que quer ser salvo, não. Deus é que coloca em você o desejo de salvar quando Ele te chama. Em Filipenses 2, verso 5, diz assim, olha, tende em vós mesmos o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lá naquele conselho, no princípio de Deus com Deus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele estava ali como Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele era igual a Deus. É o momento 1 aqui. Então o que ele fala? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Ele não se tornou
um homem exatamente como a gente. Ele tornou-se em semelhança de homem. Porque alguns estão dizendo que ele era exatamente igual a gente. Não, nele não existe pecado. A natureza física de Cristo é igual a de Adão, igual a de Anás e Caifás e de Paulo, de Pedro, mas a natureza moral dele é diferente. Dele não existe pecado. E o verso 8 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma coisa interessante aqui, irmãos, que Filipenses 2, do verso 5 até o verso 8, é, na Bíblia, a maior esticada de elástico que nós temos. Porque Filipenses 2, do 5 até o verso 11, diz o seguinte: ele vai lá na primeira reunião do Conselho de Deus, antes dos tempos eternos, e ele estica o tempo até o final do milênio, depois da segunda ressurreição, depois que todo mundo reconhece que Deus é justo e todo mundo se dobra. É a maior esticada bíblica que nós temos no texto sagrado. Então agora, quando Cristo, ele, por livre vontade, diz: eu morro no lugar do homem, o primeiro título que se dá em Isaías 9:6 é Maravilhoso Conselheiro. Quando ele assume esse papel de servo e não de homem, porque ele veio com uma forma de servir, é o servo sofredor. Ele ficou abaixo do nosso nível. Então o que acontece? Uma coisa importante. Naquela hora, então o pai diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei, eu serei pai e você a partir de agora será filho. Porque veja bem, Davi já existia, Salomão já existia, Jesus já existia eternamente. E João 5, João 10 diz que Jesus tem vida por si mesmo, não emprestada, não derivada, ele sempre existiu. Eu vou explicar depois como é que explica isso para você, aguarde, biblicamente falando, com todos os pormenores. E vou te dizer uma coisa, irmão, você que está me ouvindo aí. Naquela hora, todas as coisas, Deus deu tudo. Jesus esvaziou-se de si mesmo. O Espírito vai tomar a decisão de morar para sempre com a gente. E João 3,35 diz assim: o Pai entregou a Cristo todas as coisas naquela hora. Tudo é seu. Em Isaías 9,6, de novo, nós temos que ler de novo aquele texto. Qual é o próximo passo que Deus está fazendo ali? Isaías 9,6, primeiro título: Conselheiro, Maravilhoso Conselheiro, que no conselho ele decide morrer no teu lugar. Qual é o próximo ponto agora? Ele recebe o trono, porque na expressão tu és meu filho, hoje te gerei, o Pai está dizendo: você agora é o rei do universo. Você é, a partir de agora, o rei do universo. Tudo é seu. Tudo é seu. Naquele momento, então, existe uma configuração de Deus apresentada para nós, que Deus está se partindo, não pode, é uma expressão humana inadequada. Aliás, tudo que você fala sobre Deus de forma humana é inadequado. Eu quero apenas ser pedagógico. Então, uma pessoa de Deus ficou sendo pai. Uma outra pessoa de Deus ficou sendo filho, o servo que vai morrer. E uma outra pessoa de Deus, porque Deus é Espírito, ficou sendo Espírito Santo. Cristo fala: eu de mim não falo nada, não posso falar. Do jeito que eu escuto, eu falo. Então Jesus fazia exatamente o que o Pai mandava. E o Espírito Santo, quando Cristo fala sobre o Espírito Santo, ele fala o seguinte: ele falará tudo que ele tiver ouvido. Ele não vai falar por si mesmo. Então veja, o Espírito Santo não fala por si mesmo, ele fala por Cristo.
Cristo não fala por si mesmo, ele fala pelo Pai. Então, a sua vida, a minha vida, a vida de todo mundo aqui é guiada pelo Pai. Por isso que na oração se diz, Pai nosso que estás nos céus. E nós oramos em nome de Jesus, porque o Pai é o nosso Deus. Nós somos filhos e filhas de um mesmo Pai. Então, logo em seguida agora, do maravilhoso conselheiro, Cristo agora é Deus forte. Deus forte. Ele é colocado como Deus no universo. O rei, o trono está sobre ele, porque agora o verso 6, esse verso que nós estamos estudando nesse momento, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O governo do universo está a partir daquele momento, desse conselho, em cima dos ombros de nosso Senhor Jesus Cristo. Não está sobre o Pai e nem sobre o Espírito Santo. Não está. Então o que ele fala agora? Ele é Deus forte. Próximo item, ele é o Pai da eternidade. A primeira coisa então que Deus vai criar é a eternidade. Olha que coisa, hein? Deus vai criar aquilo que nunca foi, que não teve tempo para ser criado. Esse é o nosso Deus, maravilhoso e eterno. Muito mais do que eterno. Ele está além da eternidade. Próximo ponto agora, ele é o príncipe da paz. O que é esse príncipe da paz? É o juízo final lá na frente. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, verso 1. Paz quer dizer, de um lado tem a ira de Deus sobre o pecador, e de outro temos a paz de Deus sobre o pecador perdoado em Cristo. Então aqui ele é colocado profeticamente como o nosso Salvador. Esse reino de Cristo, esse tempo que ele vai reinar como filho aqui, ele vai reinar até o final do milênio. Tem gente que não sabe disso. 1 Coríntios 15, vamos ler. 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro verso 25, 15 e 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E verso 24 diz, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Aqui que nós temos, então, um dia, o Senhor Jesus devolverá o reino ao Pai de novo. E como é que vai ser se ele é Deus para sempre? Eu vou explicar em algumas aulas mais à frente. Agora, vamos pegar o seguinte. Naquele momento, então, que Jesus, ele está nessa parte, ele é entronizado rei no universo. E quem começa, então, a criar o universo? Quem que começa a criar o universo? João 1, verso 1. Voltemos lá para João 1, verso 1. Diz assim, olha. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus com Deus. Essa reunião, o conselho, onde eles têm esse plano da salvação, eu vou explicar mais em detalhes nas próximas aulas. Verso 2, ele estava no princípio com Deus. Então Jesus estava com o Pai lá atrás. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então o universo, quem fez todo o universo, toda a criação foi Deus, através de Cristo. Cristo estava no comando. O reino estava sob os ombros de Cristo. Então todo o universo foi feito por Cristo. Tudo por Jesus. A vida estava nele, verso 4. E a vida era a luz dos homens. A nossa vida emana de Cristo. A vida de todos os seres deste planeta
vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele ressuscita Lázaro e depois ressuscita, no caso ele tem poder sobre a morte. E quando ele ressuscita em João 11, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Agora tem uma coisa interessante. No verso João 3,35, é bom que a gente leia, diz assim, olha: o Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Tudo foi dado para o Filho. O Pai ficou sem nada. O Pai entregou tudo. O Pai deu o Espírito Santo, deu o Espírito Santo, deu Cristo, ele ficou absolutamente sem nada. Dizem os teólogos, se fosse necessário pagar 1 centavo a mais para salvar o homem, não teria condições. Porque Deus deu tudo que ele possuía para salvar a gente. E vamos agora para Colossenses capítulo 1. O verso 16. Colossenses 1 diz assim, olha: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Olha o que o texto fala: tudo foi criado por meio dele e para ele. Toda a criação foi para Cristo, nosso Senhor e Salvador. Verso 17: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele mantém o universo funcionando. Esse é o Senhor Jesus Cristo, o Deus forte. Esse Deus que virou uma criança em Belém, esse Deus que morreu no teu lugar, é o único jeito de ser salvo. Ninguém pode pagar sua conta para o Pai, só Cristo pode pagar sua conta. E se você crer nele, ele prometeu te salvar. Creia, aceite. Por hoje a gente vai terminar, que já está dando 30 minutos. Eu agradeço a atenção de todos e eu peço que você ore comigo agora. Feche seus olhos. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que a Tua palavra nos salve. O conhecimento da salvação, o conhecimento de que Cristo, Ele é grande, Ele é o nosso Deus. E que o Senhor nos dê saúde e vida no meio dessa pandemia, para que a Tua palavra seja pregada e ensinada e leve salvação a todos. E eu repito, em nome de Jesus, amém.